E se a morte não fosse o fim? E se aquilo que parece o ponto final não fosse o fim da história? Porque existe uma cena no Evangelho que começa exatamente assim, com ausência, com silêncio, com perda. É aquele momento em que alguma coisa termina e você não sabe o que fazer com aquilo. Fica um vazio, um silêncio estranho, como se algo importante tivesse sido arrancado e você ainda estivesse tentando entender. Ainda está escuro. Maria Madalena chega ao túmulo e percebe que a pedra foi removida. Ela corre, chama os discípulos, Pedro e o outro discípulo. Eles vão até lá, correndo, entram e encontram algo estranho: as faixas no chão, o lugar vazio. E o Evangelho diz algo simples, mas decisivo. João 20, 8. Ele viu e acreditou. Mas pensa nisso. Não tinha explicação ali. Não tinha resposta pronta. Só um vazio. E mesmo assim, algo dentro dele mudou. Não foi um discurso. Não foi uma explicação. Foi um vazio. E diante daquele vazio, algo mudou dentro deles. Porque ali não era ausência, era começo. E isso é difícil de aceitar, porque a gente foi ensinado a ver o vazio como perda. Mas às vezes, é exatamente ali que Deus começa algo novo. A ressurreição não começa com resposta. Começa com um espaço vazio, que te obriga a olhar de novo. E talvez a sua vida tenha momentos assim. Momentos em que algo desaparece. Uma certeza, um plano, uma segurança. E tudo parece perdido. Talvez você já tenha passado por isso. Aquele momento em que você pensa, não era para ser assim. E mesmo tentando seguir em frente, algo dentro de você continua preso naquele ponto. Mas e se aquilo que você chama de fim for só algo que você ainda não entendeu? Porque os discípulos também não entenderam na hora. O texto diz, eles ainda não tinham compreendido. João 20, 9. Eles ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar. E isso traz um alívio, porque mostra que você não precisa entender tudo para continuar caminhando. A ressurreição não é só sobre Jesus. É sobre o que Deus faz quando tudo parece acabado. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? É como se Deus dissesse, isso que parece o fim, não tem mais poder sobre você. Porque, a partir daquele momento, a morte perde a última palavra. Não quer dizer que ela desaparece, mas quer dizer que ela não decide mais o fim. E isso não é só sobre o fim da vida. É sobre tudo aquilo que parece final dentro de você. E isso muda tudo. Porque talvez hoje você esteja olhando para alguma área da sua vida e pensando, acabou. Um relacionamento, uma esperança, uma versão de você mesmo, ou até algo mais silencioso, uma perda de sentido, uma distância de Deus, um cansaço que você não consegue explicar. Mas a ressurreição diz outra coisa. Deus continua agindo, mesmo quando você não vê. A ressurreição é isso. Prova de que Deus não abandona o que começa. Salmos 33, 4. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece confiança. Se Ele prometeu, Ele cumpre, mesmo quando tudo parece contrário. Mas tem uma parte que muita gente ignora. A ressurreição não é só promessa futura. Ela começa agora. É um convite a viver de outro jeito. Romanos 6, 4. Para que vivamos uma vida nova. Vida nova não é perfeição, é direção. É sair do automático e começar a viver com verdade. Porque não faz sentido
acreditar na ressurreição e continuar vivendo do mesmo jeito, preso, automático, sem verdade. A pergunta não é só: Jesus ressuscitou? A pergunta é: o que isso muda em você? Talvez hoje você não precise entender tudo, só precisa reconhecer. Deus ainda está escrevendo. Senhor, às vezes eu olho para minha vida e só vejo ausência, coisas que não deram certo, caminhos que se perderam, momentos que parecem vazios, e eu penso que acabou. Mas hoje, eu escuto essa verdade, que a morte não tem a última palavra, que o Senhor continua agindo, mesmo quando eu não vejo. Me ensina a confiar, não só quando tudo está claro, mas também quando tudo parece escuro. Me ensina a acreditar que o que parece fim pode ser começo, e me dá coragem para viver essa vida nova, agora. Amém. Se isso falou com você, não passa direto. Fica com isso, porque talvez hoje Deus esteja te mostrando que ainda não terminou. Se quiser dar um passo, escreve aqui: eu acredito na vida nova.